Estamos online? Então, estamos online. Muito boa noite para você que está acompanhando. Como eu estou sem a conexão aqui do vídeo, eu queria saber se o áudio está legal. Como é que está o áudio aí? Todo mundo ouvindo? Está bem tranquilo? Bom, deixa eu só confirmar se está tudo certo aqui, tudo ok, para a gente começar a nossa primeira aula. E sempre que a gente vai falar, por ser a primeira aula, sempre dá um friozinho na barriga, mas é algo comum. Quando eu vou fazer palestra, é muito comum. Isso acontece com os artistas, isso acontece com todos que vão falar. Em público e online também, né? Estou entrando aí para o mundo digital, bastante feliz em poder estar aqui e trazer esse tema de muita importância, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado digital e quando eu fiz a vinheta, eu comentei sobre a morte do mercado digital. Na verdade, o mercado digital ele está em ascensão, não está morrendo. O que está morrendo, de fato, no mundo digital, são os amadores, as pessoas que usam o marketing digital apenas para ganhar dinheiro, não tem a preocupação com o outro. A gente vai falar sobre isso, principalmente porque na segunda parte eu vou falar sobre como criar tendências e para que possa uma tendência ser criada, é preciso entender o mercado acima de tudo, seja você um profissional que trabalha com produto, ou seja você um profissional que trabalha com serviços. E antes de iniciarmos aí a nossa primeira aula de hoje, eu quero, claro, começar agradecendo primeiramente o Joel, que acreditou nesse trabalho, que é lá de Passo Fundo, e confiou no trabalho online e conheceu o meu trabalho através das redes sociais. Eu quero contar um pouquinho de como que eu vim parar no mercado digital e o tempo que eu trabalhei e como que foi desenvolvido o método Manada, porque eu ouço muitas pessoas perguntando: Fábio Fox, me explica o que é o método Manada, como funciona esse método Manada, como que você desenvolveu o método? Bom, o método Manada, ele... Deixa eu tirar isso aqui, porque está atrapalhando um pouquinho. O fone de ouvido agora ficou melhor. O método Manada, ele foi desenvolvido ao longo de 18 anos de venda no varejo B2C. Quando nós falamos de venda, tem as empresas que vendem para empresas e tem as empresas que vendem para o consumidor final. Aí no Brasil, é chamado de venda no varejo, aqui em Angola, é chamado de venda a retalho, ou a venda a grosso, que no caso é o atacado, o famoso atacado do Brasil. Então, se você trabalha com vendas, seja ela no atacado ou no varejo, fica comigo até o final desse vídeo, porque vai valer muito a pena as dicas que eu tenho para poder compartilhar contigo. Deixa eu falar um pouquinho do método Manada. Foram 18 anos de trabalho, mas antes desses 18 anos de trabalho, eu abri a minha própria empresa. Lá no começo, em 1998, eu comecei trabalhando no rádio. E eu era um apaixonado pelo rádio. E quando eu iniciei o meu trabalho no rádio, eu lembro muito bem que precisava vender. E eu não entendia muito sobre vendas naquela época. Eu era um menino, eu era menor de idade na época, e me encantei, me apaixonei pelo rádio. E para eu me manter no programa, eu precisava de patrocínios, porque é o patrocínio que alimenta os rádios, a televisão, os patrocínios que bancam o meio de comunicação. E eu me entristeci, porque por falta de vendas eu acabei tendo que sair do rádio, aquilo que eu amava naquela época como menino. E saí do rádio bastante frustrado, mas eu tinha um sonho e eu corri atrás do meu sonho. Em 2003, eu abri o meu próprio programa de TV que chamava O Programa, nos canais fechados da NET. Na época tinha o Shop Tour, que fazia muito sucesso, inclusive o Galeb, que era uma pessoa que conduzia o Shop Tour com muita maestria, foi alguém que teve naquela época muitos resultados. Dali veio o Polishop, que é justamente a venda na televisão, ou seja, usar o instrumento de televisão para fazer vendas. Hoje ainda dá certo para a Polishop, mas muitas empresas faliram vendendo pela televisão.
Então, depois disso, depois desse trabalho na televisão, e que não era de vendas, eu não entrei com programa de TV para vender, eu entrei com programa de TV para fazer entrevistas com artistas, e acabei falindo também pela segunda vez. E são as nossas falhas, né, ou as nossas faltas que nos fazem buscar novos caminhos, outros caminhos. Foi aí que eu entrei para o mundo do varejo. Com o conhecimento que eu tinha do rádio, com o conhecimento que eu tinha da televisão, acabei entrando aí para o mundo do varejo e deu muito certo, porque eu desenvolvi dentro do varejo, eu não sei se daqui vai dar para ouvir melhor, deixa eu colocar. A galera está descansando aqui. E quando eu entrei no mundo do varejo, com o meu conhecimento de vendas, aliás, com o meu conhecimento de rádio e de televisão, eu me perdi um pouquinho, bem no início, porque eu confundia o varejo com o rádio, com a TV. E a gente vê muito isso, né, hoje no mercado. Mas quando eu descobri o método Manada, a forma que eu poderia vender para o grande varejo, e me descobri nesse mundo mágico que é o mundo do varejo, aí sim eu comecei a realizar muitas vendas. Então, quando eu me peguei no mundo do varejo, que eu entrei dentro de uma loja varejista, que na época era o Extra no Brasil, eu vi aquele monte de produtos, mas eu não sabia vender. E aí apanhei bastante, mas acabei entendendo que o segredo do sucesso nas vendas está justamente em poder ajustar o produto com a necessidade do cliente. E quando você converte a necessidade em desejo, aí sim você tem, de fato, o resultado. Então, o segredo da venda em manada, ela basicamente está em converter a necessidade em desejo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como que você faz essa conversão, como que você usa as estratégias da oferta hipnótica para converter a necessidade em desejo. E aí eu quero começar falando sobre como que veio essa técnica do método manada, que basicamente é como você cria tendência no mercado. O Grupo Pão de Açúcar e também o Carrefour, que são empresas francesas, eles trabalham da seguinte forma: eles usam datas específicas do dia a dia para criar campanhas fortes e usam campanhas fora de época para gerar impacto. Por exemplo, você que trabalha com venda, você que tem sua empresa, você que tem seu mercado, seu comércio, porta para fora, atende o cliente. Você precisa entender e criar um planejamento mensal, trimestral, semestral e até mesmo anual, baseando nas tendências que existem já à sua disposição. Vamos dar um exemplo de uma época em que vende bastante. O Natal, 25 de dezembro. As empresas começam a preparação do Natal em outubro, e novembro começa a aquecer o mercado para as grandes vendas em manada de dezembro, dia 25. Então, basicamente, o segredo da venda em manada está na estratégia. Então, olha só, as empresas varejistas, elas começam o trabalho em outubro para a venda em manada de dezembro. Então, o segredo é você começar o seu planejamento antes de você começar a sua ação. É importante você anotar isso. O planejamento vem antes da ação. Tem pessoas que já querem fazer tudo de uma hora e acabam não conseguindo fazer. Então, o primeiro passo está na estratégia, mas não é qualquer estratégia. Essa estratégia, ela precisa ser baseada no estudo de mercado, entender o que vai acontecer lá na frente. Nós estamos aí em março, sabemos que vem abril, maio, junho tem no Brasil o Dia dos Namorados, julho tem as férias, agosto tem o Dia dos Pais. Então, você que trabalha no varejo, você que tem loja, você que é comerciante, você precisa usar as datas anuais, que são
regulamentadas governamentalmente falando, né, pelo governo, para se beneficiar dessas datas, criando produtos para serem vendidos especificamente nessas datas. E aí, o trabalho do método Manada, claro que ele tem, a proposta é muito maior, aqui eu estou falando sobre como você cria a tendência, né, como você gera tendência e consegue gerir o mercado através disso, mas basicamente o objetivo está em consolidar uma estratégia, esse é o primeiro passo. Antes mesmo de você criar, eu ouço muito no marketing digital falar de audiência, né? Você precisa criar audiência, mas antes mesmo de criar audiência, você precisa elaborar a sua estratégia, é o primeiro passo. E vamos falar de venda em manada. Quem que faz venda em manada hoje que você conhece? São empresas de muito sucesso. Vou falar de Hollywood, dos filmes. Imagina uma pessoa, ela chegando no cinema e dizendo para a moça da bilheteria, olha, eu quero um ingresso de cinema. Ah, mas que filme que você quer assistir? Não, não, eu só desejo um ingresso, eu não vou assistir filme nenhum. Sabemos que isso é impossível de acontecer, isso não existe. Por quê? Porque as pessoas não compram ingressos, elas compram sensações, sentimentos. E o sentimento vai vir de acordo com aquele filme que ela vai assistir. Se é um filme de terror, medo. Ela comprou medo, ela pagou por um ingresso do medo. Se é um filme de ação, ela vai se sentir empoderada, dependendo do filme. Se é um filme de romance, ela sai dali apaixonada, amando. Então, dependendo da proposta do filme, ela comprou aquele sentimento. E o cinema é uma venda em manada. Daqui a pouquinho nós vamos voltar no cinema, mas eu quero falar da maior venda em manada do mundo, que é a Copa do Mundo. Você sabe por que que a Copa do Mundo ela acontece de 4 em 4 anos? Tem um porquê, tem um propósito, tem um porém. Porque ela é muito bem planejada, porque é a maior venda em manada que existe hoje no nosso planeta. É a Copa do Mundo. E dentro desses 4 anos, claro que ali existem muitas negociações financeiras dos times, dos países, porque tem em jogo guerra, tem em jogo. Está aparecendo aqui para mim que caiu. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar se a gente está online. Estão? Tá tudo online? Tá tranquilo? Tá passando aqui que as pessoas estão entrando, mas estamos online, né? Então podemos falar de Copa do Mundo, é isso? Então vamos lá, vamos falar da Copa do Mundo. A maior venda em manada, ela é e acontece de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. Por que que ela acontece de 4 em 4 anos? Porque o foco está no planejamento. Se você tem uma estratégia muito bem elaborada, um plano muito bem específico, a venda em manada, ela é apenas o detalhe. Por isso que o primeiro passo está no planejamento. Trazendo um pouquinho para o mundo digital, as pessoas que querem vender online. Fábio, eu quero montar minha loja online, eu quero vender produtos digitais pela Hotmart, eu tenho interesse em fazer uma venda em manada, porque eu trabalho no marketing multinível. Dá para fazer? Dá para fazer. O segredo está na estratégia elaborada. E o primeiro passo, justamente, está em você formar essa estratégia baseado no planejamento anual do mercado já existente. Então vamos lá. Você precisa primeiro definir as datas festivas já existentes e criar produto para cada uma dessas datas. Então, se é Páscoa, se é Dia das Mães, se é Dia dos Pais, Dia dos Namorados, se é Carnaval, passou recentemente o Carnaval. Dá para se criar produtos para vender no Carnaval? Claro. Por exemplo, o Carnaval ele acontece 4 dias, mas a preparação dele é ao longo de um ano, que também é um evento em manada, e uma manada de pessoas são agregadas ali no sambódromo para ver o desfile da passarela. É um evento em manada? É um evento em manada. Ali existe o método manada? Ali existe o método manada. Aonde você vai encontrar método manada? Nos grandes eventos. Um show é um evento em manada? Sim, um show é um evento em manada. Quando a Anitta vai para um show, ela está fazendo uma venda em manada. Quantas pessoas não compraram aquele ingresso
para participar daquele show. É um evento manada, é um evento manada. Então, a todo momento, nós como consumidores que somos, consumimos a todo tempo, a partir do momento que você acorda, você já começa a consumir energia. O primeiro passo para abrir os olhos, para você despertar, acordar, você já começa consumindo a energia do seu corpo que foi acumulada ao longo do sono à noite. Então, somos seres que consumimos, a todo momento estamos consumindo. O nosso universo é o universo do consumo, o nosso mundo é o mundo do consumo. E aí você acordou, a primeira coisa que você faz, de repente, é conversar com o cônjuge, com a pessoa, dar um bom dia, um boa tarde, quem dorme à tarde, uma boa tarde, uma boa noite, de repente, e você acordou, você consome energia, e aí você vai consumir os bens de necessidade, que no caso, a escova de dente, a pasta de dente, o banho que você vai tomar, a água que você vai consumir. Então, tudo é baseado no consumo. Esse mundo, nesse universo, tudo se baseia em vendas. Guarda isso. No mundo que nós vivemos, tudo se baseia em vendas. E para poder vender, você precisa entender o mercado e criar a sua tendência. E aí eu vou um pouco mais além, que você pode não só criar a sua tendência, mas criar a sua moda fora do mercado. Aquele famoso fora da caixa, né? Você sair fora da caixa. Como que você faz para você criar uma tendência fora do mercado? Por exemplo, dentro do varejo, em novembro, a última sexta-feira de novembro, acontece o Black Friday. Já é uma data programada. Quando nós preparamos o primeiro Black Friday no Grupo Pão de Açúcar, que eu trabalhava no grupo de expert em vendas, nós trabalhávamos o plano estratégico que seria realizado, então já era embutido antes do próprio evento na mente das pessoas que algo ia acontecer, e havia um medo, né, nos nossos corações, de quem fazia parte, eram 30 pessoas que faziam parte daquele time, e quando nós pensamos na ideia do Black Friday de importar dos Estados Unidos para o Brasil, tinha um medo muito grande de não dar certo. E é importante a gente entender que, embora haja o medo, a gente tem que caminhar. Tem um ditado que é muito popular, que diz o seguinte, o feito, ele é melhor do que perfeito. Né? O feito é melhor que o perfeito, ou o feito é melhor do que não ter feito. Então, você tem que fazer. Depois que você cria a tua estratégia, você tem que partir para a ação. E o segredo do resultado é a ação, é como você vai agir. Eu lembro que nós criamos, teve muito sucesso também depois do Black Friday, o sinal vermelho, e teve alerta vermelho, então você muda o nome, né, que é o gatilho da novidade. O cinema faz muito isso. O gatilho principal que o cinema trabalha é o gatilho da novidade. Você tem que estar sempre inovando e mudando uma coisinha ou outra. Quem usa muito o gatilho da novidade é a Samsung. De 6 em 6 meses, às vezes anual, lança um modelo novo de smartphone. E o próprio Bill Gates, né? Quando ele lançou o Windows 95, ele disse, olha, não é tão bom, mas eu prometo atualizar. E ele está atualizando até hoje. Por quê? Porque quando você cria tendência, você entende que você vive daquilo, e aí eu vou entrar na vinheta que foi lançada essa semana para essa live, que é a morte do marketing digital. Na verdade, não é o marketing digital que vai morrer, o que vão morrer são os trabalhos feitos, nós falamos na coxa, né, para poder ganhar dinheiro, e não para poder beneficiar, e não um trabalho profissional, um trabalho sério. Então, o que eu estou vendendo aqui através dessa live não é um trabalho de alguém que fala de vendas porque leu em um livro, é de alguém que, ao longo de 18 anos, desenvolveu um trabalho. Quando eu falo de vendas, eu falo daquilo que eu vivo. E muitos, eu não sou contra quem trabalha de forma apenas digital, embora o meu caminho, eu estou engatinhando no mundo digital, os meus passos, ele vem do varejo mesmo, do B2C, do tete a tete com o cliente, e eu sou bem transparente
com o método Manada e bem transparente com o que o método Manada trabalha, que são os empresários, os empreendedores que têm um comércio além do online. Fábio, mas eu só trabalho no online, eu não tenho comércio no ramo físico, o método Manada não é para mim, o método Manada é para você também, ele pode ser usado no meio digital, porém, ele nasceu no varejo B2C, atendimento ao público. A minha especialidade é atendimento ao cliente tete a tete. E eu acredito que o marketing digital tem ganhado força, mas o marketing boca a boca é prioridade, ele não vai morrer. Um evento digital, ele é muito bom, por exemplo, ele é facilitador. Aqui de Angola, eu consigo falar com você que está me assistindo aí do Brasil, com as pessoas que me assistem em Angola, e com pessoas que estão ao redor do mundo. Então, ele traz facilidade, mas ele não traz o calor da presença. Estar presente com você, orientar você frente a frente, é diferente de lhe passar uma orientação online através do computador. Você consegue sentir a energia da pessoa, mas o sentimento ele não é tão grande quanto você está presente. Então, o efeito presente, ele sempre vai permanecer. Por isso, se você tem loja física, se você atende cliente, fica tranquilo. O varejo ele não vai morrer nunca. Pelo contrário, o digital veio para agregar. E o segredo do sucesso em manada é você fazer a venda em duas etapas, usando o método tradicional varejista, atendimento B2C, e usando agora o digital como uma alavanca para você construir um negócio sólido e duradouro. Se você tem um negócio no meio digital e trabalha esse mesmo negócio no meio offline, parabéns, você é uma pessoa de sucesso. Agora, se você está encaminhando apenas para o digital, é importante lembrar que o digital ele é vendido como a salvação do mundo, como tudo que é mais sagrado, só que ele é muito empoderado em excesso, além da realidade. O virtual ele engana. Às vezes a copy, o copywriting, ele é tão poderoso que te faz acreditar. Só que quando na verdade ele só fica na promessa. Você vê muitos depoimentos, aliás, o gatilho da prova social ele é poderosíssimo, mas eu acredito muito no gatilho da prova concreta. Tem que fazer validar, tem que fazer acontecer. Como o método Manada, se você digitar no YouTube Venda em Manada, existe um canal com mais de 1.500 vídeos, comprovado, venda ali, B2C, tete a tete com o cliente, fazendo uma venda para a multidão. E é isso que eu apresento dentro do método Manada. Claro que aqui, nessa live, eu não consigo te abrir tudo que tem por trás do método, porque ele é um método complexo. Existe a oferta hipnótica, que é o que faz com que todos os clientes se sintam encantados pelo produto e avancem desesperadamente para poder comprar. Se você não viu um vídeo ainda do método Manada, eu indico você a depois, daqui a pouquinho, depois dessa live, digitar no YouTube Venda em Manada, você vai ver mais de 1.500 vídeos na prática ali no pitch de vendas, usando a oferta hipnótica. E nos próximos vídeos, nosso encontro é toda segunda às 19h30, horário aí do Brasil, 23h30 aqui de Angola, mas eu vou procurar manter a minha fidelidade nesse nosso encontro, e em um dos encontros eu vou falar para você da oferta hipnótica. E claro que eu estou usando o gatilho mental aqui, que é o gatilho da curiosidade, para você se manter leal ao que eu tenho para oferecer, mas o que eu tenho para oferecer, ele é concreto, ele é prova concreta. O método Manada, ele não é tido como uma esperança do marketing digital com promessa de enriquecimento. Tem aqueles que enriquecem, claro que tem, nós temos inúmeros depoimentos, aliás, eu tenho amigos que vivem de marketing digital muito bem, mas não são todos. Se você pegar a gama de pessoas que hoje no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, trabalham com marketing digital e aqueles que de fato viveram disso, vivem disso 100% e têm resultado, é a minoria. E sabe por quê? Porque são usados muitos gatilhos para fazer você acreditar que o marketing digital é a última esperança. Por isso que eu falei sobre a morte do marketing digital. Porque, na verdade, é a morte dos amadores. Para você alcançar o patamar de sucesso, não é da noite para o dia. Tem que ser criado um trabalho. Como eu fiz ao longo de 18 anos, às vezes, nas palestras que eu realizo em Angola e também em outros países, inclusive no Brasil. As pessoas perguntam, Fábio,
mas o marketing dentro do método manada, ele é simples? Ele é simples. Ele é fácil? Aí eu, opa, ele é simples, mas ele não é fácil. Ele é difícil? Não, ele não é difícil. Ele é complexo? Não, ele não é complexo. Quando você entende ele, ele não é complexo. E ao longo dos nossos encontros, você vai descobrir o segredo que está por trás, que é justamente a oferta hipnótica. De repente, eu até fale dela na nossa próxima live, no nosso próximo encontro. Eu vou planejar algo legal para a próxima segunda-feira para falar para você. Mas, basicamente, o início do trabalho está em começar com a técnica Esheneidai. Se você chegou agora, se você está entrando agora nessa live, não acompanhou o início do vídeo, aconselho que você depois, nós vamos deixar, vou deixar disponível para você esse vídeo, para que você assista quantas vezes for necessário, para você poder entender o primeiro passo para você ter resultado dentro do método Manada, que não é começar com o método Manada, mas é usar o método Manada que está acontecendo no mundo ao seu favor. Através de qual técnica? Da técnica Esheneidai, que é aproveitar um movimento acontecendo ali, agregar-se a esse movimento e trazer para esse movimento resultados pequenos, mas em larga escala, porque você vai crescendo e multiplicando. Um dos segredos do método Manada está nisso. Você começar com a técnica Shinidai até você ter a preparação para lançar o seu evento em manada. Quando você lança o seu evento em manada, aí você cria destaque. Todos nós sabemos, e é muito ensinado dentro do marketing digital, a respeito de autoridade, né? Você precisa criar uma autoridade, ser uma autoridade para a sua audiência. Você, de repente, está cansado de ouvir isso. Porém, existe uma base. Para você chegar na autoridade, você precisa passar pelo profissionalismo. Então, primeiro você se qualifica, você se profissionaliza. E aí, depois que você se torna um profissional da tua área, você vira um especialista, você é um expert, que era o que eu fazia dentro do Grupo Pão de Açúcar e dentro do Carrefour, no mundo do varejo. Eu era um especialista em vendas. E hoje, sim, eu criei a minha própria técnica e virei autoridade em venda de larga escala, que é o método Manada. Quando eu falo em método Manada, muita gente já logo imagina elefante, uma manada de bois, e as pessoas perguntam, vem cá, mas está confundindo as pessoas com animais? É isso que você quis dizer? Eu já vi pessoas comentando sobre isso. E eu falo, não, não. Não são as pessoas, mas são as atitudes que a multidão tem diante da compra, porque a compra é totalmente irracional, ilógica, é inconsciente, é emotiva. E o mesmo sentimento que os animais têm diante do perigo, o ser humano também tem diante de uma oferta hipnótica ou diante de uma oferta irresistível. Como que que acontece o efeito manada com os animais mesmo, com os elefantes? Eles se sentem em perigo e eles se unem em forma de manada para mostrar a sua força. Então, o efeito manada vem da união dos animais para mostrar para aquele eventual perigo que eles estão juntos, que ali eles formam a massa, a manada. Isso acontece com o elefante, isso acontece com os bois. E com o ser humano é diferente? Não. Com o ser humano, diante de uma situação, eles agem em manada, através do gatilho da prova social. Por exemplo, você está cansado de ouvir isso, você que já trabalha no mundo digital, mas vale lembrar você que chegou em um restaurante, de um lado da rua totalmente vazio, do outro lado da rua totalmente cheio. Inconscientemente você já pensa o quê? Se aquele está cheio é porque ali a comida é boa. Se aquele ali está vazio é porque a comida não é tão boa assim. Se aquele ali está cheio é porque o local é agradável. Se ali está vazio é porque o local não seja assim tão bom. Isso acontece nos bares, restaurantes e também nas baladas. E quando você entra na balada, você descobre que ela está vazia e que o dono só está segurando as pessoas ali na fila para justamente usar o gatilho da prova social. E muitas vezes ele faz isso de forma inconsciente, ele nem sabe que aquilo é um gatilho, mas ele usa porque dá super certo. E aí as pessoas vão para aquela balada e está cheia.
entre aspas, né? Porque está cheio lá fora, porque estão sendo segurados e lá dentro está vazio. É justamente o gatilho para fazer com que você acredite nisso. E ninguém para pensar e dizer assim, poxa, aquele restaurante está vazio, mas deixa eu aproveitar para ir lá. Alguns, né? Não vou falar que ninguém. Tem pessoas que realmente vão lá para poder experimentar. Aproveitam, né? Aquele está cheio, não vou ali que está vazio, vou aproveitar. Mas a grande maioria, a massa, a manada, segue o fluxo. Isso é natural. Por quê? Porque por trás disso tem alguém que criou aquela tendência. O segredo do início do processo da manada, eu abri nessa primeira live, que é você criar tendências. E para você criar tendências, o primeiro passo é você fazer estudo de mercado e fazer uma análise do que vem por aí. A tua tendência tem que ser baseada em dia, mês, ano, forma de pagamento, época de pagamento. Tem épocas boas para eventos, tem épocas ruins, tem épocas boas para fazer uma oferta relâmpago, uma oferta hipnótica, uma oferta irresistível. Tem épocas ruins. Se você trabalha com marketing digital e já fez uma oferta e não teve resultado, de repente você errou na data. Ah, Fábio, mas como que eu posso errar na data? Porque de repente é uma data em que as pessoas estão focadas em uma outra ocasião, em um outro evento. Por exemplo, quem faz lançamento numa época de carnaval, provavelmente vai ter pouco resultado, porque no carnaval poucas pessoas estarão conectadas. Embora todo mundo esteja com o celular ali, mas o cara quer curtir, ele não quer comprar. E aí você faz uma oferta de maneira errada. Onde você errou? No tempo. Por isso a preparação, a estratégia, ela é o passo primordial e fundamental para o início da venda em manada. Para poder finalizar o vídeo e essa nossa primeira live, esse nosso primeiro bate-papo, de muitos encontros que teremos aqui a partir das 19h30, vamos falar do cinema, que é um evento em manada. Como que o cinema faz para fazer o lançamento de um filme? Como que ele usa a estratégia? A primeira estratégia é o gatilho da novidade, é um filme novo. Então ele traz uma novidade e antes de fazer a venda, o que que ele faz? Vai trabalhando os trailers, que são pequenos trechos, pequenos pedaços daquele filme, para despertar na pessoa o desejo. Isso é você criar o desejo antes, usando o gatilho da novidade e também o gatilho da reciprocidade, entregando um pouquinho. Quem trabalha com alimentação tem que usar esse gatilho, ele é fundamental. Se você é expert em vendas, você acredita que você é expert em vendas e não usa esse gatilho trabalhando com alimentação, então tá aí a dica para você. Usar o gatilho da reciprocidade é o início de todo o processo das vendas, ok? Por isso que existem as bonificações. Já assistiu o Polishop? Se comprar esse produto, você ganha mais isso, mais isso, mais isso, e junto vem isso. Ali são bonificações, que é chamado de gatilho da reciprocidade. Você tem uma entrega a oferecer. Então, esse é o passo inicial. O cinema faz isso, dando de presente alguns trailers, alguns pedaços. Ele não dá o bolo inteiro, ele dá pedacinhos do bolo. De repente, até cerejinha, para que a pessoa fique com vontade. E aí, é interessante que algumas empresas não utilizam o gatilho da reciprocidade. Eles utilizam o gatilho da curiosidade. Eu vou dar um exemplo para você. O cinema usa a reciprocidade porque ele entrega antes, mas tem algumas empresas que entregam depois, que no caso é a Polishop. Primeiro ele faz a oferta e depois vem com a bonificação, que é e você pode usar isso. E dentro do método manada, para o mundo offline, é importante você usar a entrega antes, que é a reciprocidade. Para o mundo online, você pode usar antes, que é muito bom, e você pode usar a estratégia também depois, que é apresentando tua oferta hipnótica, e nós vamos falar dela em breve, e depois você traz as bonificações. Ou então você pode, por exemplo, eu uso muito esse gatilho para vender palestra, que é falar de um bônus surpresa, que é o gatilho da curiosidade, que também dá muito resultado. Mas aí são só pedaços e trechos que compõem, de fato, a estratégia do método manada. Tem muito ainda que se seguir, eu tenho muito para comentar a respeito desse assunto, para abranger o que, de fato, é o método manada. Nessa primeira live, era basicamente um bate-papo para tirar muitas dúvidas, né? E claro que como o método manada, ele é uma
técnica prática, feito na prática ali no dia a dia, eu vou trazer para você, inclusive, algumas bonificações, já falando do gatilho, da curiosidade, tem algumas bonificações que a língua está coçando para poder falar, mas eu vou fazer o seguinte, assim como existe a oferta hipnótica, que é o ápice da venda em manada, segunda-feira, às 19h30, eu quero marcar um encontro contigo, aonde eu já vou trazer uma bonificação, e eu não vou falar qual ela, porque o gatilho da curiosidade é um gatilho que ele dá certo, e nós vamos testar ele aqui agora, eu já estou falando para você qual é o gatilho da curiosidade, porque eu vou trazer um bônus muito importante para ajudar você na criação da tua venda em manada. Esse bônus que eu vou te apresentar na semana que vem, ele vai ser um bônus que vai ajudar você na construção e alavancagem do seu negócio em manada. Preste atenção, uma coisa é você vender, outra coisa é você vender em larga escala. Você dá um pitch, um boom, e você já resolve todos os problemas. Que bônus é esse, Fábio? Eu estou querendo falar, mas não estou querendo. Deixa para a semana que vem. Como existe um ditado que no Brasil tudo acaba em pizza, eu já estou contando para você parte do que nós vamos falar na semana que vem. Tem a ver com pizza e você vai gostar bastante, porque tem tudo a ver com venda em manada e vai te ajudar muito a abrir a tua mente, tanto para venda offline, para você que trabalha com varejo, quanto para você que está galgando aí espaço no mercado online. E para a semana que vem não será apenas um bônus, não. Serão duas bonificações. Uma, eu prometi guardar segredo, usando o gatilho da curiosidade. Eu só dei a dica aí de pizza, mas isso não significa muita coisa para aquilo que eu vou apresentar como bonificação. Mas tem um segundo bônus que eu quero presentear você. E esse segundo bônus será um audiobook exclusivo que eu tenho chamado 22 dias para atingir metas. Por que eu falo 22 dias? Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele passa pelo processo do gatilho e depois você tem o delay e a recompensa, né? Delay é a rotina. Então, gatilho, rotina, recompensa, tudo passa por esse processo, inclusive a oferta hipnótica para venda em manada. Mais à frente eu vou falar sobre isso, não hoje. Mas o áudio que eu estou prometendo para a próxima semana, que será a bonificação para quem estiver comigo, eu vou explicar como que você vai adquirir esse bônus, ele é um áudio muito especial, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele desbloqueia algumas partes da nossa mente, eu chamo de acoplamento neural, e futuramente eu vou falar dele quando nós entrarmos dentro da estratégia storytelling do método Manada, porque entra a maneira de você contar a história com começo, meio e fim, nós vamos falar sobre isso, e faz parte do processo do método, eu vou falar sobre o acoplamento neural, como que ele é feito e realizado, e dentro deste audiobook, eu estou prometendo de brinde para você, 22 dias para desbloquear a tua mente, para você atingir metas, ele vai ajudar muito. É um áudio que eu ouço praticamente quase todos os dias, porque ele me ajuda muito, principalmente na tomada de decisões. Se eu vendo esse áudio, eu vendo muito ele aqui na Angola, e aí no Brasil eu nunca vendi ele, eu vendo ele aqui por 90 mil kwanzas, que dá mais ou menos R$ 900, mas é pela troca de câmbio, o câmbio daqui é diferente do Brasil, o kwanza é totalmente diferente do real, mas ele vai ser brinde para você que acompanhar a minha próxima live, na segunda-feira que vem, às 19h30, aonde eu vou dar uma pincelada do método Manada, falar da bonificação que eu tenho, para poder te entregar, né, do bônus da curiosidade que eu utilizei, e também sobre a oferta hipnótica. Eu vou entrar na oferta hipnótica, mas eu não vou abrir ela toda porque é um processo bem demorado. Eu levaria muito tempo para poder especificar ela, mas eu vou trazer coisas aí que vão, de fato, te ajudar dentro desse nosso encontro e do processo para que você realmente tenha sucesso e consiga, né, fazer uma venda em larga escala. Eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de oferecer, tem muitas pessoas que têm medo de vender, tem pessoas que até vendem no 1 a 1, mas quando elas estão diante de um público, diante de um palco, diante de uma palestra, para fazer uma venda, elas tremem.
E realmente não é uma tarefa simples, mas também não é algo impossível. E eu estou com você, nós estamos juntos e eu vou te ajudar a vender em larga escala, a vender em manada, a fazer com que o método manada ele possa fazer parte do teu cotidiano, da tua vida, para que você possa ter grandes resultados em vendas. Quero fazer só um último pedido antes de finalizar essa live. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, você pode me acompanhar no Instagram, só digitar método manada, tá? Você já entra direto no Instagram, ou fabiofox.método manada também, que é o meu Instagram pessoal. O Instagram do método é o método manada, digitou no Instagram, você já acha. O meu pessoal, fabiofox.método manada. No YouTube, Venda em Manada tem vários vídeos. Aqui neste canal que você está acompanhando é um canal novo que nós abrimos só para guiar você dentro desse processo, né? E esse canal aqui, que é o fabiofox.método manada, você pode indicar para os seus amigos, se você conhece pessoas que têm dificuldade de vender, pessoas que estão no varejo, eu quero lembrar que o método manada, ele é para o mundo digital e também para o varejo, que tem perdido força, mas você sabe que ele não morre. E, é claro, não esquece, ative o sininho das notificações, se inscreve neste canal, indica esse canal para alguém que está precisando de vendas, porque junto com você, junto com teu amigo, com a tua amiga, com a tua família, com pessoas que trabalham no varejo, trabalham no digital, nós vamos montar a estratégia perfeita do método Manada para que você possa atingir resultados exponenciais de vendas. O meu objetivo aqui é pegar a estratégia das maiores empresas do mundo, as grandes varejistas, empresas que dominam, como a Amazon, empresas como o Grupo Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar aí no Brasil, empresas de grande porte, de muito sucesso, como Hollywood, como cinema, como futebol, como shows, que fazem rios de dinheiro em um único dia, fazer com que você tenha acesso a essa mesma estratégia, para que você possa fazer, de repente, do teu médio e pequeno negócio um gigantesco no mundo digital e também no mundo offline. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Nos vemos segunda que vem às 19h30, horário aí do Brasil, às 23h30 para você que está me acompanhando aqui de Angola. Obrigado pelo carinho. Não esquece, Instagram, fabiofox.métodomanada ou método manada, são dois Insta. Aqui, fabiofox.métodomanada no YouTube, e no Facebook é só digitar facebook.com/método manada, você pode me acompanhar por lá. Eu estou sempre trazendo dicas e novidades em vendas para você. Até semana que vem, em nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.